Hoje a gente vai mergulhar na trajetória política de Jair Bolsonaro. É uma história que vai de capitão do Exército a presidente da República e de presidente a prisioneiro. Mas como é que uma figura tão polêmica chegou ao poder? E, mais importante, o que explica uma queda tão vertiginosa? Pois é, a história de Jair Bolsonaro é daquelas reviravoltas que parecem roteiro de filme, sabe? A gente está falando da jornada de um chefe de Estado que terminou com uma longa pena de prisão pela frente. Então, para a gente entender como essa história se desenrolou, vamos dar uma olhada em 4 momentos que são chave na carreira dele. Primeiro, a entrada na política lá em 88. Depois, o pulo para a presidência em 2018. Aí vem a derrota na reeleição em 22 e o desfecho de tudo, a condenação em 2025. Ok, vamos começar do começo, né? Tudo se inicia lá atrás, na carreira militar. Uma carreira que, aliás, acabou de forma bem polêmica e que abriu a porta para uma jornada longa na política, mas que por muito tempo foi à margem do poder. E essa saída do Exército, que não foi nada tranquila, foi o que o levou a entrar de cabeça na política. E foi ali, em Brasília, que ele achou a plataforma perfeita para levantar as bandeiras militares e construir essa imagem de uma voz conservadora e, vamos dizer, bem provocadora. Olha só que interessante esses números. Por quase 30 anos, a votação dele como deputado se manteve ali, estável. Mas aí, de repente, em 2014, bum, um salto gigantesco. Foi o sinal. Foi ali que ele percebeu e começou a surfar na onda de insatisfação que estava crescendo no país. Deixou de ser um político de nicho para virar um verdadeiro fenômeno nacional. E foi exatamente esse embalo de 2014 que o catapultou para a corrida presidencial de 2018. Ele usou todo aquele descontentamento popular como combustível para uma campanha que, para muita gente na época, parecia improvável. A campanha dele, em essência, foi um grande recado contra o sistema, o famoso establishment. A promessa era de uma virada de chave radical, tanto na economia e na segurança, quanto nos valores culturais. Só que essa subida não foi sem resistência, muito pelo contrário. O movimento #EleNão foi uma resposta massiva que mostrou o quão dividido o Brasil estava. Deixou claro que a candidatura dele não era um consenso, nem de longe. Mas olha só, nem os protestos gigantescos, nem mesmo o atentado que ele sofreu no meio da campanha, nada disso conseguiu frear o avanço dele. No fim das contas, o resultado foi uma vitória clara e Jair Bolsonaro se tornou o 38º presidente do Brasil. E uma vez no poder, o governo dele não perdeu tempo. Começou a colocar em prática uma série de políticas que foram, desde o início, bem transformadoras e, claro, muito, muito polêmicas. E talvez uma das áreas que gerou mais críticas, tanto aqui dentro quanto lá fora, foi a questão ambiental. O foco principal das críticas, a Amazônia. Na prática, o que se viu foi o desmatamento disparando, atingindo recordes, as queimadas também. E isso, claro, gerou uma condenação internacional enorme e colocou em xeque os acordos climáticos que o Brasil tinha. Mas o governo não foi só sobre políticas controversas. O mandato dele foi marcado por crises, uma atrás da outra. De acusações de corrupção até, claro, uma pandemia que parou o mundo. E essas crises não eram só, digamos, de gestão. Começaram a pipocar vários escândalos de corrupção que batiam bem perto do presidente, envolvendo gente do círculo mais próximo e até da própria família. Agora, de todas as crises, nenhuma teve o impacto, nem definiu tanto o governo dele quanto a resposta à pandemia da Covid-19. Uma postura que foi, desde o início, de minimizar o problema. Essa abordagem, na verdade, ia na contramão de tudo que as organizações mundiais de saúde diziam. E mais, ia contra a orientação dos próprios ministros da saúde dele, tanto que 2 deles foram trocados no meio da crise. O resultado dessa postura foi trágico. O custo humano foi altíssimo. Estudos depois mostraram um número impressionante, mais de 400 mil mortes que poderiam, sim, ter sido evitadas se a gestão da crise fosse outra. Então, a gente tem um cenário de crises acumuladas, um país totalmente dividido. Era a receita perfeita para um final de mandato, digamos, dramático. E para um período pós-presidência que seria tudo menos tranquilo. E o resultado veio nas urnas de 2022. Ele perdeu a eleição e foi por muito, muito pouco. Com isso, ele entrou para a história como o primeiro presidente que não conseguiu se reeleger desde que a reeleição passou a valer, lá em 1997.
E o que veio depois da derrota foi ainda mais grave. As investigações começaram a descobrir o que as autoridades chamaram de um plano articulado para simplesmente virar a mesa e não aceitar o resultado das urnas. A partir daí, a resposta da justiça foi rápida e dura. Começou com ele se tornando inelegível. Depois vieram as acusações formais, e o desfecho foi a condenação por tentativa de golpe de Estado. E a sentença veio pesada: 27 anos e 3 anos de prisão. Uma decisão que, na prática, colocou um ponto final na carreira política dele. Então, essa trajetória do Palácio do Planalto para uma cela de prisão é, sem dúvida, uma das quedas políticas mais impressionantes e rápidas da nossa história recente. E tudo isso deixa no ar uma pergunta, talvez a mais importante de todas. Afinal, qual é o legado que a era Bolsonaro deixa? Para nossa democracia, para a sociedade e, principalmente, para o futuro do Brasil.